Olá, gente! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o meu filho não quer ou não aceita nenhum tipo de leite. Será que eu posso dar alguma outra coisa? Como que eu vou suprir essa necessidade de cálcio, por exemplo, se eu desmamar o meu bebê? Então essa é uma pergunta muito comum, né, e muito recorrente aqui no curso. Então por isso eu trouxe aqui algumas coisas, algumas ferramentas para vocês, porque muita gente me pergunta isso. Então, primeira coisa, gente, se você tem uma criança, né, de 2 anos que já se alimenta bem, que já consome alimentos variados, não necessariamente ela precisa do leite. E caso ela seja uma criança aí acima de 1 ano, eu tô pensando, né, lógico, em relação ao desmame, numa criança de pelo menos 1 ano de idade que você queira desmamar, ainda assim eu aconselho primeiro fazer só o desmame noturno a partir de 1 ano, para depois então pensar num desmame total um pouquinho maior, né, com a criança um pouquinho maior, geralmente entre 18 meses a 24 meses, que é 2 anos. Então a dúvida maior é: eu preciso dar algum tipo de leite? E se eu precisar dar algum leite, qual leite que eu vou dar? Então, gente, primeiro, não é necessário você dar algum tipo de leite se a criança tem uma alimentação muito boa. O que a criança precisa é de fontes de cálcio, né? Alimentos que sejam boas fontes de cálcio. Agora, qual que é a necessidade diária de uma criança de 1 a 3 anos em cálcio, tá? Fica em torno de 700 miligramas de cálcio que essa criança precisa. Agora, como que vai ser suprido? Quais são as outras fontes de cálcio? A gente sabe que o leite é uma grande fonte de cálcio e se a criança não aceita nenhum tipo de leite depois que ela desmamou, a gente precisa pensar em outras alternativas. Então, algumas alternativas aqui para vocês. Os derivados do leite. Então ela não aceita leite, mas ela aceita um iogurte. E vamos pensar aqui, tá, gente, no iogurte natural, um iogurte daquele que você olha na prateleira e você sabe que tem 2 ingredientes apenas. Então não contém açúcar. Lembre-se de sempre olhar o rótulo. E hoje a gente tem várias opções muito boas de iogurtes mais naturais e sem açúcar, tá? Uma outra fonte de cálcio muito boa são os queijos, né? E obviamente você preferir os queijos que são menos salgados, né? Então um queijo branco, um queijo coalho, um queijo Minas, ele é um queijo que pode ser dado para a criança e geralmente uma fatia aí já tem uma boa quantidade de cálcio para o seu filho ingerir. Quantas porções de leite e ou derivados ou porções de alimentos que sejam ricos em cálcio é ideal para esse tipo de criança, né, nessa idade? O ideal é que ela tenha pelo menos 3 porções de leite ou derivados por dia. Então, por exemplo, se ela tomar um café da manhã ali, que ela tome um pouco de leite no copo, né? A outra mito, né, que a gente tem é se a criança precisa usar mamadeira. Não, a criança não precisa substituir o peito por uma mamadeira. Ela pode passar para o copo aberto, um copo com canudo, um copo bonito, que ela goste. Tá, ela não aceita nenhum tipo de leite, ela cospe, ela não gosta. Uma fatia de queijo branco, um iogurte natural, e aí você pode oferecer um iogurte natural à tarde, ou um queijinho, e você ir variando, tá? Uma outra fonte também são folhas escuras, então tem uma boa fonte de cálcio. Peixes no geral também, tem peixes como sardinha, arenque, que tem uma boa quantidade de cálcio. E aqui eu vou trazer uma tabelinha para vocês saberem quanto de quantidade que tem de cálcio em determinadas alimentos. Então, para vocês terem uma ideia, 100 gramas de amêndoa sem pele tem 236 miligramas de cálcio. 100 gramas de bacalhau seco, 160 miligramas. 100 gramas de brócolis cozido sem sal, 40 miligramas. 100 gramas de cação cozido, um peixe, 50 miligramas. 100 gramas de camarão cozido, 91 miligramas. 100 gramas de couve cozida sem sal. Olha como a couve tem bastante cálcio. 141 miligramas. Então a couve é uma boa fonte se seu filho come. Aqui o bacalhau tem bastante. Amêndoa sem pele tem bastante. Continuando a lista. Espinafre, 100 gramas de espinafre cozido sem sal. 136 miligramas.
170 gramas de iogurte integral. Equivale àquele um potinho, porque geralmente esses iogurtes naturais, eles vêm num potinho, né? Eles não vêm de garrafinha, aquele que você abre assim a tampinha, né? Olha só quanto que tem. 206 miligramas de cálcio. 100 gramas de leite de vaca integral tem 113 miligramas. Então, o iogurte, ele tem praticamente o dobro, né, da quantidade aí de leite. É uma ótima fonte de alimento de cálcio. Um ovo cozido, 50 miligramas. 100 gramas de agrião cru, 120 miligramas. 100 gramas de queijo branco. Gente, queijo branco que seu filho come, tá feito, porque olha quanto que tem de cálcio. 690 miligramas em 100 gramas de queijo branco. Então, você deu duas fatias, você deu uma fatia de queijo branco por dia, a criança já está suprida de cálcio, né? A gente está pensando aí em mais ou menos 700 miligramas por dia. 100 gramas de queijo parmesão duro ralado, nem é muito, né? São 1.184 miligramas de cálcio. Rúcula crua, 100 gramas de rúcula crua, 160 miligramas. E 100 gramas de truta selvagem assada, 86 miligramas. Então aqui que tem grandes fontes de cálcio, folhas escuras. Aí, então 100 gramas de queijo branco já supre a necessidade do seu filho. E outros queijos também são muito bem-vindos, ok? Então pode ficar tranquila. Se você quiser oferecer um leite, pode oferecer. Ah, mas qual leite? Aí você pode fazer uso de uma fórmula infantil. Se for uma criança aí muito menorzinha, tem que avaliar a alimentação dela, né? Logicamente. Então, se for uma criança menor de 2 anos, você pode tentar oferecer uma fórmula infantil que seja essas fórmulas premium, né? Por exemplo, NAN, Aptamil, Enfamil, são opções, tá? Aqui para vocês. Não prefira não usar composto lácteo, porque o composto lácteo ele tem outros componentes, tem açúcar e outras coisas que não tem um controle tão bom da Anvisa e um controle tão bom pelo Códex Alimentários. Não conseguiria explicar tudo aqui, mas o composto lácteo ele não é tão bem-vindo quanto a fórmula infantil. Pode ser uma fórmula infantil para 3 anos? Pode. Mas se seu filho tem 3 anos, né, que eu já não considero que precise de fórmula, né, acima de 2 anos, a criança já come bem, não precisa. E aí ela come de maneira variada, você pode oferecer um leite. Qual leite? Um leite pasteurizado, né, da fazenda, um leite orgânico, que não seja esses leites de caixinha ou HT, não são tão bons. É melhor os leites pasteurizados, ok? Para o seu filho, ok? Então já tem uma boa quantidade de cálcio. Não aceita leite, não tem problema, vocês veem aqui que tem outras fontes que são fontes de cálcio para o seu filho. Então, quebrando aí um pouco esse tabu de que a criança precisa de leite, precisa tomar leite depois de desmamado, né? Pensando numa criança que desmamou depois de 1 ano, idealmente depois de 2, é isso, tá bom? Então espero que tenha ficado claro essa dúvida que vocês têm bastante aqui e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!